Bom, gente, agora eu vou estar gravando então a questão 2. O enunciado dela diz o seguinte: um pulso que se propaga com velocidade v, 40 metros por segundo, numa corda de comprimento L igual a 100 metros, com a extremidade x igual a L fixa, é descrita pela função y de xt igual a essa fórmula escrita aqui na lousa, onde y0 igual a 10 centímetros e b igual a 4 metros elevado a menos 2. A função que representa o pulso refletido em um instante de tempo t, logo após a sua primeira reflexão em x igual a L, é. Então, o que o enunciado faz? Ele informa a gente de vários números, vários valores que não vão ser necessários para serem usados, porque todas as alternativas estão em função das letras mesmo. Então não tem a menor necessidade de se preocupar com os números que ele fornece no enunciado, tá, gente? Tanto é que eu nem anotei eles aqui na lousa. O que acontece é, a gente tem que ser capaz de interpretar o problema, ver a situação que ele propôs e, a partir disso, a gente começar a resolver nosso problema. Então, o que ele fala pra gente? Ele fala que a corda, ela tá fixa em x igual a L, ou seja, quando a onda está se propagando, na hora que ela bate em x igual a L, ela reflete, e ela reflete com inversão de fase, tudo bem? Então isso vai resultar, por exemplo, se estava indo uma crista de onda, na hora que ela é refletida, ela volta como um vale. Então vai ter uma mudança de sinal aí no valor de y, mas eu vou voltar nisso mais pra frente daqui a pouco. E uma outra coisa importante a gente saber, se eu não me engano, esse conceito está até no formulário, é de que quando a gente tem duas ondas no mesmo ponto, tipo duas ondas diferentes passando pelo mesmo ponto, a gente pode sobrepor elas. De que forma? Somando as duas funções que caracterizam cada onda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é montar qual seria a função para o pulso emitido, então para a onda original, e montar a função para o pulso refletido, tudo bem? No caso da onda do pulso emitido é fácil. A gente vai ter o y, que é a altura do ponto da onda, vai ser uma função de quê? Da posição no eixo x menos uma função da velocidade vezes o tempo. Tanto é que assim, y é função de x e t. Então, y continua sendo uma função de x e de t. Tudo bem? Por que o sinal de menos? Isso é convenção, tá, gente? Ondas se deslocando no sentido positivo de um eixo, sinal de menos. Sentido negativo, sinal de mais. Convenção da física. Daí, esse é o meu pulso emitido. O meu pulso refletido, ele vai vir no sentido contrário do meu emitido, certo? Porque vai bater na extremidade fixa e vai voltar no sentido contrário. Então, o meu pulso refletido, né, esse daqui vai ser o meu emitido, esse vai ser o meu refletido. Vai ser x mais vt. Tudo bem? A velocidade da onda é a mesma, não tem por que mudar. Então, essas são as minhas primeiras funções, beleza? O que eu posso saber agora? Que se o meu y resultante, ele vai ser dado pela combinação dos meus y do pulso emitido e do pulso refletido. Então eu posso gerar uma soma dessas duas funções que resulte no meu y final. Então eu vou aplicar essas duas funções dentro de outras funções, porque assim, isso é o parâmetro básico, isso é tipo uma onda bem simples, mas ela pode ser complexa igual essa daqui que o enunciado deu. Tá vendo? O termo x menos vt tá aqui dentro de um expoente, tipo, uma coisa bem bizarra. Então, para não ter que ficar trabalhando com essa fórmula estranha, eu vou criar uma função f, que é a função que descreve o meu pulso emitido, tudo bem? E vou somar com uma função g, que define o meu pulso refletido. Tudo bem, gente? Só para eu me poupar de ficar trabalhando com essa fórmula aqui. Então, eu criei uma função f para o emitido e uma função g para o refletido. A combinação delas vai dar o meu y resultante. Só que qual é o ponto que eu estou analisando? É o ponto da extremidade, é o ponto que x é igual a L. Tudo bem? Se eu sei que se eu sei que eu estou trabalhando na extremidade e a minha extremidade é fixa, a altura desse ponto vai ser igual a 0, certo? Na extremidade fixa, o meu y é igual a 0. Então, o que eu vou fazer é igualar esse y, tornar esse y igual a 0 e fazer uma função em função da outra, tudo bem? Se esse meu valor de y for 0, eu vou isolar o g e eu vou ter que a minha função do pulso refletido vai ser igual a menos a minha função do pulso emitido. Lembra que no começo eu falei aquele negócio da inversão de fase, que isso ia me gerar um sinal trocado no y? Esse sinal negativo é esse daqui.
tudo bem? Esse sinal de menos que apareceu é por causa que existe inversão de fase, já que a extremidade da corda está fixa, tudo bem? Então, esse sinal de menos aparece aqui por um motivo, e esse é o motivo que ele aparece, tudo bem? Bom, então agora o que eu vou fazer, depois de ter conseguido estabelecer a relação entre as funções das minhas ondas, é tentar escrever a função f, que é do meu pulso emitido, em função do parâmetro da minha função g, que é o meu pulso refletido. Porque, afinal de contas, o que o enunciado pede é qual é a equação do pulso refletido. Então, o que eu vou tentar fazer é aparecer algo como esse termo aqui dentro do que aparece em f. Só que tem um porém. Da mesma forma que existe esse sinal de menos por causa da inversão de fase, já que a extremidade, né, da corda é fixa, vai ter que ter também um sinal de menos aqui dentro, porque existe uma inversão de sentido. Quando a onda está indo, ela está, por exemplo, indo no sentido positivo do eixo x. Quando ela é refletida, ela volta no sentido negativo do eixo x. Então, vai ter que aparecer um sinal de menos aqui em relação a esse termo. Ou seja, eu vou ter que escrever esse termo com o sinal trocado aqui dentro. E para isso tem que fazer algumas manipulações, mas a gente vai pensando em como fazer isso juntos. Então eu vou ter aqui g de x mais vt igual menos f, essas coisas se mantêm. Aqui dentro, então, eu vou ter que escrever isso aqui com o sinal trocado. Então vai ter que aparecer um menos x menos vt. O menos vt eu já tenho. O menos x, ele apareceu aqui, certo? Tipo, não tinha esse menos x. Se eu subtrair menos x de algo que eu não tinha, para que isso daqui não fique desbalanceado, que eu não altere o valor do que está dentro do parênteses, se eu subtrair x, eu vou ter que somar x também, certo? Porque senão o que eu vou estar fazendo é alterando o valor do número que está dentro do parênteses da função. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que seja o mesmo, mas eu quero que seja escrito em função desses dois termos. Então, se eu subtrair x, eu tenho que somar x para manter o equilíbrio. E tem esse x positivo aqui que estava aqui em cima, que eu não posso jogar ele fora também. Então, no fundo, o que eu vou ter é um g de x mais vt, sendo igual a menos f. X mais x vai ser 2x, eu vou colocar o positivo aqui na frente, menos x menos vt. Ah, mas por que eu não faço a combinação de 2x com menos x? Porque senão eu acabo voltando para o que eu tinha no começo e eu não chego em lugar nenhum. Tipo, com isso, eu estou caminhando para chegar numa resposta, tudo bem? Só que esse 2x, de fato, é feio deixar 2x menos x. Tipo, isso daqui tá meio estranho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma coisa que o enunciado me disse. Ele me disse que eu estou analisando a extremidade em que x é igual a L. Então, esse 2x, eu vou substituir x por L, porque para dizer que eu estou trabalhando com com o início da minha onda sendo na extremidade fixa, e esse x que vai ficar em função de x mesmo, vai ser a variável do nosso problema. Então, aqui vai ser como se fosse tipo o ponto inicial da minha onda, e isso daqui vai ser a posição que varia ao longo do tempo, tudo bem? Então, no fundo, o que eu vou acabar tendo é o seguinte, deixa eu ver o que eu apago. Eu vou apagar essa primeira linha aqui, tá, gente? Eu vou apagar isso aqui para poder escrever o seguinte. Eu vou ter que g de x mais vt é igual a menos f de 2L menos x menos vt. E quem por acaso é a minha função f? A minha função f é essa função que o enunciado deu. Eu vou até escrever ela aqui, que essa função y feia aqui é a minha função f, tudo bem? Então agora o que eu tenho que fazer é só substituir esse meu termo dentro aqui da minha função f nessa fórmula aqui. Porque daí eu consigo obter aquilo que o enunciado pede, que é a função do pulso refletido, que é a minha função g. O g é esse carinha aqui, e o f é referente a esse carinha aqui. E a fórmula de verdade do f é essa. Tudo bem, gente? Então o que eu vou fazer agora é apagar tudo isso daqui aqui embaixo e finalmente fazer as substituições devidas. Eu vou ter então que a minha g de x mais vt, que é o meu próprio y refletido, né, de x t, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à função f aplicada nesse ponto. Então vai ser com esse sinal de menos y0
vezes E elevado a menos B, que multiplica 2L menos X menos VT, tudo isso ao quadrado. Tudo bem, gente? Essa é a resposta final do exercício, então. Essa parte aqui que estava na alternativa certa. E com isso a gente finaliza a questão 2.